diante de Deus e a oferta é aceita, ele foi perdoado. Quando ele é perdoado, o Senhor está dizendo: eu te mantenho vivo. Aquele que vinha se sentindo faltoso diante de Deus, agora sai completo de alegria, porque ninguém está completo se ainda não recebeu o perdão de Deus. Abra sua Bíblia num texto da palavra de Deus. Nós hoje vamos falar sobre Levítico. Ficou bonito sem barba, hein? Cara de assembleano. O Davi ali está com cara de calvinista, cada barba. Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3. Já falamos o capítulo 1, já falamos o capítulo 2. Hoje é o capítulo 3. Aleluia. Se você quiser o capítulo 4, volta na próxima quarta, né, pastor Leandro? Levítico capítulo de número 3. Não baixa meu som no meio da pregação não, viu? Que eu não sou aqueles pregadores. Não, eu vou pregando devagar, tal, minha voz aumenta e depois baixa. Aleluia. Levítico capítulo 3. Isso. Pode fazer o fundo musical que você gosta. Tiago chegou? Essa barba aí, você... Vou mandar a foto sua para o bispo. Vamos ler alguns versículos. O primeiro, filho, Eliseu filho, eu vou ler o texto da palavra de Deus agora. A partir do versículo 1 diz assim: se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em volta. Por favor, agora, leiamos versículos 16 e 17. Versículos 16 e 17. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Assentai-vos. No capítulo 3 nós temos a regra sobre a oferta de paz, a oferta chamada de pacífica. Deus neste livro institui o comportamento que ele requer de seus primeiros adoradores. Esses adoradores são as pessoas que compõem a nação de Israel. E nosso Senhor e Salvador veio dessa nação. Por isso Jesus disse em João capítulo 4 que a salvação vem dos judeus, pois Jesus veio desse povo. Paulo disse que nós fomos enxertados, nós herdamos a herança que esse povo recebeu de Deus concernente a princípios de culto e de adoração a Deus. Como falamos na quarta passada, Deus se valia de costumes comuns, simples, normais, dentre os povos, para ensinar a Israel o princípio do culto. Em muitos lugares da Bíblia, Deus se valia da cultura para transmitir uma mensagem. Óbvio, haviam culturas que iam contra os princípios de Deus,
contra essas nações, Israel era o juízo de Deus. Mas haviam coisas comuns da vida que Deus as usava para que Israel não tivesse tanta dificuldade para aprender a honrar ao Senhor e seus ministros. Continua aqui no capítulo 3, uma oferta que é oferecida em honra a Deus através de alimento. Aqui nós temos a seguinte ordem: se a sua oferta for sacrifício pacífico e a oferecer gado macho ou fêmea, ofereça sem defeito, escolha bem o animal, muito obrigado, ao Senhor. E esse animal era queimado para que o cheiro do sacrifício subisse a Deus, indicando aos olhos dos ofertantes que a oferta estava subindo ao encontro de Deus. E depois da oferta oferecida, o ofertante, seus familiares, amigos, junto ao sacerdote, se alimentavam. Era uma prática comum, só que agora é santa, porque é Deus que está recebendo. Deus ressignifica as coisas comuns da vida. Falamos isso na quarta passada. Esse momento da oferta pacífica tem alguns princípios. Eu selecionei alguns versículos, pois a ordem, independente do animal que a pessoa trazia, segue as mesmas regras. Se é macho ou fêmea, sem defeito. Primeira ordem, sem defeito. Segunda ordem, coloque a mão sobre a cabeça do animal, representando transferência de culpa, confissão de que era o pecador que deveria estar no lugar do animal morto, pois o salário do pecado é a morte. Aquela imagem era muito forte para o adorador, entender que uma vítima inocente estava assumindo o seu lugar como culpado, apontando também para Cristo, o justo, santo e inocente, que morreu por nós e pelos nossos pecados, nos substituindo na cruz do Calvário. Então, primeiro, sem defeito. Segundo, estender a mão sobre o animal, representando a transferência e a identificação. É o meu lugar, mas Deus proveu uma vítima inocente. Terceiro, oferecerá o sacrifício pacífico como oferta queimada ao Senhor, queimando totalmente a gordura e os rins. Versículos 3 e 4. Porque no Antigo Testamento, Igreja de Jesus, os rins, a gordura e junto a estes o fígado, sempre é visto como a melhor parte. Rins e fígado, assim como no nosso tempo falamos do coração como sede ou centro de emoções, na linguagem do Antigo Testamento, por fazerem parte do interior do ser humano ou dos animais, fígado, rim, representa a emoção do ofertante, e a gordura, o melhor para Deus, pois a melhor parte do animal era a gordura quando eles se alimentavam. Agora o melhor está sendo oferecido a Deus, representativamente falando, pois ele estendia a mão, se identificando. A gordura era: Deus, eu entrego a ti o melhor do que eu tenho. Os rins e fígados queimados é o meu interior,
minhas emoções também são entregues e pertencem ao Senhor. E a última regra, independente do animal, está no versículo 17: estatuto perpétuo será nas vossas gerações. Ou seja, passem isso, israelitas, de família a família, para que sempre aprendam a me ofertar, a me honrar com aquilo que eles possuem, pois sou eu que abençoo o campo, a plantação, a colheita, sou eu quem dou a prosperidade a cada um de vós. Dito isso, como introdução, esta oferta pacífica não apenas expressava, mas alcançava paz, pois o termo pacífico vem da paz, shalom. Então, quando essa pessoa vinha diante de Deus e oferecia essa oferta, estendendo a mão, como no capítulo 1 já falamos, transferindo culpa e se identificando, sabendo agradecer a Deus que ali era o seu lugar, essa pessoa recebia paz, pois saía dali se sentindo perdoada, perdoado, livre. O santo que poderia fulminar-me me deu mais uma chance. Era um momento de comunhão e paz entre o ofertante e o Senhor Deus que recebia a oferta. Os irmãos sabem que geralmente as escrituras apresentam refeições como meio de afirmação ou confirmação de algum tipo de aliança. Isso foi feito pelo próprio Cristo em Mateus 26 e nos é ordenado em 1 Coríntios 11, uma ordem apostólica. Na ceia do Senhor reafirmamos, confirmamos nossa comunhão com Deus pelo ato de se alimentar. Eu acho maravilhoso quando eu faço essa comparação, como que o pecado entrou no mundo e como que evidenciamos a redenção que entrou em nós. Lá em Gênesis 3, a serpente faz com que Eva e Adão tome do fruto e coma. A partir daquele momento o pecado entra no mundo e a comunhão com Deus é rompida. Mas em Mateus 26 Jesus diz: tomai, comei, este é o meu corpo, este é o sangue da nova aliança. Em 1 Coríntios 11, mais uma vez, quando a igreja se reúne para alimentar-se na comunhão com os santos, refletindo a comunhão com Deus, a aliança com Deus é evidenciada, ratificada. Deus ressignificou as coisas. Se o diabo, para derrubar a comunhão da humanidade com Deus, disse: tomai e comei, se a serpente disse: tomai e comei, e destruiu a comunhão, em Levítico, aos poucos, Deus vai ressignificando isso. E em Jesus, na plenitude dos tempos, Ele altera de uma vez por todas e diz: tomai e comei. Toda vez que você está ceando, se alimentando, você está mostrando que a aliança agora não é externa, é interna. O símbolo da aliança de Deus com Adão, árvore. Símbolo da aliança de Deus com Israel, circuncisão. Símbolo da aliança de Deus com Davi e Salomão, trono. Símbolo da aliança de Deus com Israel na era sacerdotal, a arca da aliança. Mas em Cristo o símbolo não é externo. É bonitinho a gente ter a cruz, é bonitinho a gente ter o desenho da Bíblia. Só que Jesus disse que o símbolo da nova aliança não é algo externo como árvore, trono, poço dos patriarcas. O símbolo da nossa comunhão, quando nos alimentamos na ceia do Senhor,
é interno, pois já estava profetizado: colocarei a minha aliança e minhas leis dentro de você. Aleluia! Tudo isso indica como Deus vem aos poucos ressignificando as coisas. Israel, quando você oferece um sacrifício pacífico no altar do Senhor e o sacerdote derrama o sangue, expressando que uma vítima inocente morreu em seu lugar, e você se alimenta, é porque a comunhão está dentro de você a partir deste momento. Agora vamos para os significados da oferta, ou dessa palavra que acompanha a oferta pacífica. Primeiro, a oferta pacífica entregue significava honrar a Deus. Era uma honra ao Senhor, como eu já disse na introdução. A gordura não podia ser consumida pelo ofertante nem pelo sacerdote, deveria ser totalmente queimada, porque a melhor parte do animal, como Abel fazia, oferecendo a gordura para honrar a Deus. Gênesis 4, e o texto diz: Deus recebeu Abel e a oferta. Lembra do que Deus falou com Eli? 1 Samuel 2:29. Seus filhos comem das gorduras das ofertas, eu vou matá-los. E Deus os matou, porque a gordura da oferta era a melhor parte da oferta. E a melhor parte, quando é dada a alguém, representa honra a essa pessoa. Você não honra alguém dando-lhe o pior, você honra alguém dando-lhe o melhor. Se na cultura a gordura era a melhor parte do animal e ela era oferecida a Deus, essa oferta pacífica no culto significava dizer, versículos 3, 9, 14 e 16, eles estavam dizendo: nesse tabernáculo, diante do sacerdote, eu estou reconhecendo que o único digno de honra é o Senhor. Nós precisamos de respeito, Deus não precisa. Deus é digno da nossa honra. Malaquias 1, ele pergunta para os sacerdotes: se o servo honra seu senhor, se o filho honra o pai, eu sou Senhor, Deus e Pai, cadê a minha honra? A oferta pacífica, através da gordura totalmente queimada e entregue, era uma honra para Deus. Eu não chamei a atenção do meu filho aqui apenas. Se ele pega a Bíblia e, como criança que é, pensa que é um livro comum, joga ou deixa no chão, eu me calo e fico olhando para ele. Pelo meu olhar, ele sabe que ele está errado. Quando eu vejo que alguns irmãos me ajudam a guardar minhas coisas depois que eu prego, em Goiânia ou fora, pegam o meu material, colocam no porta-mala, pega a minha Bíblia enquanto eu estou atendendo os irmãos e coloca no porta-mala, ele já diz: papai não gosta que coloque a Bíblia no porta-mala. São formas que nós precisamos ensinar as crianças a honrarem a Deus. Tá brincando como fosse, a família tá orando, fecha os olhos e a gente vai orar. Vamos falar com o Papai do Céu. Quando a Luana está contando histórias bíblicas antes deles dormirem, e na hora da oração querem fazer a oração brincando, mesmo sendo criança, eu lembro dos meus pais dizendo: é de criança que se faz o adulto. Precisamos inculcar na mente das pessoas que num culto Deus precisa, ou nós precisamos, honrá-lo. Simples coisas que para alguns não tem nada a ver, podemos estar desonrando o nome do Senhor. Levítico 3 está ensinando: a melhor parte do animal é a gordura, então entregue. E qual é o nome dessa oferta? Oferta de paz. Paz primariamente com quem? Com Deus. Só tem paz com Deus quem honra a Deus. Só tem paz com Deus quem honra a Deus. E deixa eu lhe dizer, quem desonra a Deus em comunhão com Cristo, ou seja,
O salvo, quando desonra a Deus, seu espírito se incomoda, sua alma se entristece, os olhos lacrimejam, e esse crente pede perdão, porque quem tem paz com Deus sabe que sua maior tristeza é entristecer Deus, e sua maior alegria é aquilo que alegra Deus. Os irmãos reconhecem isso? Pode adorar ao Senhor Jesus. Segundo lugar, a oferta pacífica era obediência ao Senhor. Primeiro, a oferta pacífica honrava a Deus. Segundo, era uma expressão de obediência. Está no versículo 17. É estatuto, é ordem, é regra, é mandamento, é lei do culto. Vocês precisam obedecer a regra do culto. Então, se a oferta pacífica acontecia, é porque Deus estava sendo obedecido. A oferta pacífica era mais do que um desejo. Chegou o dia da oferta pacífica, vamos comer churrasco com o sacerdote. Antes dessa alegria, antes desse prazer, eles tinham a consciência de que estavam obedecendo o estatuto. Hebreus 10, 25 diz: não deixeis de congregar. Vocês estão aqui no ato de congregar, obedecendo uma ordem apostólica. A Bíblia diz em Colossenses 3, num contexto de culto, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, abundantemente. Num culto, precisamos honrar a palavra de Cristo. É mandamento. Em Efésios capítulo 5, no contexto de culto, está escrito para cantarmos hinos espirituais, cânticos e salmos que glorificam a Deus. É estatuto, é obediência. Então, estamos aqui porque temos paz com Deus, conquistada pelo príncipe da paz. Mas não é só isso. Eu estou aqui porque Ele é Senhor e eu sou servo. Ele é Pai que ordena. Eu sou filho que, pela graça que Ele me concede, eu obedeço. Esses dias não, há uns meses atrás, os crentes estavam naquela moda. Qualquer ímpio que cantasse, fizesse uma live cantando algum hino evangélico, os crentes já estavam dizendo: ô glória, que coisa linda, um novo adorador, só porque é famoso. Aí compartilha em tudo que é canto. Os irmãos simples que canta lindo e ungido na igreja, ninguém põe no Facebook, ninguém põe no Instagram. Agora prostituto, cachaceiro, filho do Satanás, para agradar o público evangélico, aumentar a quantidade de seguidor. Lembra de uma musiquinha gospel no seu show? Canta um negocinho para Jesus, para tu já é adorador. E quando morre, tu ainda põe uma foto com a auréola na cabeça e a asinha subindo para o céu. Esse tipo de gente olha para nós e diz: Deus é amor, e a gente tem que pregar paz. Tem um vídeo aí de uma pessoa que vive na prática do pecado, olhando para um evangelista de rua e dizendo: quer pregar Cristo, pregue amor. Não, irmão. Aí eu lembro do Marco Antônio, que o Israel cantou um hino dele aqui: pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Lutero disse ao seu amigo Felipe Melanchthon: pregue de tal forma que, se os homens não odiarem você, que eles odeiem os pecados deles. Ou escolhe: ou odeia seus pecados, ou me odeia. Por quê? Não há paz com Cristo sem obediência a Cristo. Oferta pacífica, oferta de comunhão, oferta onde você sabe que Deus não vai te fulminar. Por quê? Porque você está na prática da obediência também. E eu vou mostrar que o amor, Jesus confirma isso. João 15, 14: vós sereis
meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Foi Jesus que disse. Tiago escreveu que fé sem obra é morta. Reverendo Hernandes Dias Lopes disse: ninguém pode arrogar para si o privilégio de ser amigo de Jesus sem pronta obediência às suas ordenanças. Em Cristo essa aproximação é ressignificada, porque ninguém aqui tem obediência perfeita para se aproximar de Deus. Ninguém aqui obedeceu para ser salvo, mas pela obediência do Filho, que se submeteu ao Pai, pela sua misericórdia junto ao Pai, que enviou o Espírito Santo, que nos possibilita a ter comunhão com Deus. Nessa comunhão, o Espírito gera em nós essa sede, essa necessidade de obediência. Não é a nossa obediência que causa a nossa paz com Deus, é a paz que Cristo conquistou na cruz entre nós e Deus, que nos torna obedientes pela ação do Espírito em nós, pelo poder da palavra em nós. Fomos salvos para a obediência. Se você obedece, isso é prova de que você é amigo de Jesus. Foi pela obediência dele que o Espírito veio a nos capacitar. Filipenses 2, a partir do versículo 7: tende em vós o mesmo sentimento, olhe para mim por favor, que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, assumindo a forma de homem, tornando-se servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome dele se dobre, se curve todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Em Cristo a obediência à sua palavra é possível, porque ele nos capacita a sermos servos obedientes. Terceiro e último lugar do significado da oferta pacífica, vem do termo paz, que tem uma origem hebraica, e eu não sei falar em português, não vou tentar falar hebraico, mas o significado é completude. Tem dois significados dentro do significado completude, que provém da palavra paz, da oferta pacífica. O que é essa completude? Primeiro, oferta completa, completamente entregue, completamente queimada no altar do Senhor. Não se entregar pela metade. Lembra da gordura e dos rins. A mão estendida é a parte externa do adorador, mas a sua emoção representada nos rins do animal, o seu interior representado no fígado e na gordura do animal, estava no ato de estender a mão. O animal trazido é o estereótipo no culto. O animal totalmente queimado na gordura, no fígado e no rim, era a emoção do adorador refletindo: no meu lugar uma vítima está sendo entregue. E ele deveria adorar com sentimento, adorar com reflexão. Inteligência teológica não nos torna robôs. Experiências com Deus não pode nos fazer acostumados com o sagrado. Irmãos, quantas pregações você já ouviu? Quantas
Quantos testemunhos você já ouviu? Quantas bênçãos você já recebeu? Mas mesmo assim, quando alguém conta um novo testemunho, quando alguém novamente conta algo sobre Cristo, você ainda levanta a mão, você ainda chora, você ainda arrepia, você ainda reflete e diz: realmente o meu Deus é bom. Você ainda chora na ceia. Oferta completa, culto completo, são suas emoções e sua parte exterior honrando a Deus durante o culto. O segundo significado da palavra completude, que provém da palavra paz, que vem da palavra pacífica, da oferta pacífica, que simboliza a comunhão total com Deus e com os outros ofertantes. É que esse adorador vinha para ofertar a oferta pacífica em duas ocasiões. Primeiro, pedir perdão pelos seus pecados, logo tinha nele uma falta espiritual. Segundo, ele vinha oferecer a oferta pacífica quando ele queria fazer ou cumprir um voto. Tu lembra de Jonas quase morrendo afogado? Aí lá no bucho do peixe: eu vou cumprir meu voto, o que eu prometi eu vou cumprir. Tu lembra de Ana falando para o seu marido que deveria levar Samuel para cumprir o voto, e o marido disse: agora não, deixa o nenê desmamar, mas eu vou levar um animal. E era a oferta pacífica que eles ofereciam anualmente, pois Ana e seu marido e sua família se alimentavam da oferta entregue. Então, no cumprimento do voto, se ele fez um voto pedindo algo, é porque estava faltando algo. Está me entendendo, sim ou não? Então, primeiro, ele trazia a oferta pacífica para pedir perdão. Lembra da mão estendida: Senhor, transfere para esse bicho todas as minhas culpas, não mata eu não. Havia uma falta no seu caráter, na sua vida espiritual, ou algum tipo de falta material. Ele precisava de uma providência, como Ana queria um filho, e ele fazia um voto: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me honrar, trarei uma oferta e me alegrarei com os seus servos. Daí vem a palavra completude na oferta pacífica, porque aquele que pecou lá, quando vem diante de Deus e a oferta é aceita, ele foi perdoado. Quando ele é perdoado, o Senhor está dizendo: eu te mantenho vivo. Aquele que vinha se sentindo faltoso diante de Deus, agora sai completo de alegria, porque ninguém está completo se ainda não recebeu o perdão de Deus. Ninguém está inteiro por completo sem saber que já foi por Cristo regenerado pelo poder do Espírito, justificado, santificado, e está debaixo da promessa da glorificação. Essa pessoa que havia pelo pecado rompido sua comunhão com Deus, agora ele sai de lá sabendo que sua comunhão está completa. Por quê? Porque ele está diante de Deus em oração e se alimentando com seus irmãos na comunhão do culto, lá no tabernáculo. Essa comunhão com Deus é a comunhão completa. Eu tenho paz com Deus e tenho paz com os meus irmãos. Ninguém, nenhum ser humano está completo sem a presença de Deus na sua vida. E aqui eu lembro de uma palavra que o meu pai me deu quando eu tinha entre 12 a 13 anos de idade. Ele me levava para pregar num bairro chamado Pontal de bicicleta. Saímos do bairro Nossa Senhora da Vitória e estávamos indo para o bairro Pontal, e ele me levando para pregar de bicicleta. E enquanto nós falávamos sobre pregações, ele disse: meu filho, você terá muitas perdas na vida. Então meu conselho para você é: perca qualquer coisa, nunca perca a presença de Jesus. Não sei quem disse, mas essa frase me impactou. Há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus que só Deus pode preencher.
Você só será completa, só será completo quando você entender que Cristo lhe é suficiente. Todo ofertante poderia chegar ali sentindo uma falta, como Belsazar. Fostes pesado na balança e fostes achado em falta. Qualquer pessoa pode chegar aqui como jovem rico, guardava os mandamentos, era rico, mas Jesus disse: ainda lhe falta uma coisa. Mas na presença de Jesus, irmão, a gente é aperfeiçoado diariamente. Aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até aquele dia final. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, vida completa. E a completude é Jesus. Porque tudo que falta no ser humano é Jesus. Porque só a presença dele nos preenche, só a presença dele nos completa. Alguém pode adorar o Cristo que tem preenchido sua vida? Aleluia. Fica em pé comigo, por favor. Comentaristas dizem: a oferta pacífica era oferecida na porta do tabernáculo. Diga após mim: na porta. Ali na porta do tabernáculo ele recebia já o perdão, a comunhão, a alegria, mais uma chance diante de Deus. Jesus disse em João capítulo 10 versículo 7: eu sou a porta das ovelhas. Jesus disse em João capítulo 10 versículo 9: eu sou a porta. Se alguém passar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, ou seja, liberdade, e vai achar pastagem, vai achar providência. É através de Cristo que a paz, o acesso e a completude nos é oferecida e garantida. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você tenha entrado aqui triste, abatido, abatida. Pode estar faltando alguma coisa terrenal, material, sentimental na sua vida. O meu desejo é que o Espírito Santo te faça entender que você já tem a maior riqueza, a sua salvação em Cristo Jesus. Deus, dá-nos maturidade, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, para olharmos para cima e falarmos como Davi: não tenho outro bem além de ti. Para cantarmos como Daniel Berg cantava: precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Faz com que esse jovem, essa moça, esse casal entenda que quem tem Jesus tem tudo. Dá alegria ao seu povo, Pai. Dá paz ao seu povo. Toda depressão, toda ansiedade, toda síndrome do pânico, nós repreendemos agora. Que o Senhor cure a alma do seu povo de dentro para fora. Que as emoções sejam saradas, curadas, tratadas, reorganizadas. Nós te entregamos o nosso interior como oferta no seu altar. Queima aquilo que precisa ser queimado. Anula o que precisa ser anulado. Restabelece, Jesus, o que precisa ser restabelecido. Em nome de Jesus. Amém.